Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Luciana Berardi, sou advogada aqui em São Paulo e atualmente estou como presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os organizadores desses ciclos de palestras jurídicas pela proposta inovadora, levando conhecimento aos nossos pares através dessas exposições virtuais de temas tão importantes para serem discutidos nesses tempos de pandemia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre direito constitucional da saúde, que é um tema de relevante importância, especialmente nos dias atuais em que vivemos um momento de absoluta agudização ideológica, de verdadeiro enfrentamento efetivo entre grupos que se comportam como verdadeiras torcidas organizadas e acabam incitando a prática do ódio e a violência às instituições. Mas graças àqueles que se empenham efetivamente na proteção de toda a sociedade brasileira e da nossa maior autoridade, que é o cidadão brasileiro e do Estado Democrático de Direito, temos sido exitosos na destinação de uma mensagem geral e restrita, de forma muito clara a toda a sociedade e aos poderes legalmente constituídos. E a OAB vem desempenhando uma missão fulcral, de maneira extraordinária nesses tempos sombrios. Bom, o nosso tema aqui hoje é direito constitucional da saúde. É um tema fundamental para ser discutido neste momento em que uma combinação de instabilidade política com catástrofe sanitária ameaça ser explosiva em uma economia já cambaleante como a nossa, agravada ainda pela maior crise sanitária do século, onde o nosso país já alcançou a triste cifra de mais de 132 mil mortos pelo Covid-19. Eu vou iniciar minha fala com uma curiosidade. A palavra saúde aparece 67 vezes no texto constitucional. Para uma Constituição com 114 artigos, a gente pode perceber que o Constituinte tratou desse tema de uma maneira muito especial. O direito à saúde, ele vem inserido na Constituição no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. É o artigo 6º da Carta que estabelece que os direitos fundamentais, que os direitos sociais são fundamentais, como a educação, a saúde, o trabalho, a previdência social, dentre outros. E é o artigo 196 da Constituição que reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bom, dentre os direitos sociais, o direito à saúde ele foi eleito pelo Constituinte de particular importância. A forma como foi tratada em capítulo próprio demonstra o cuidado que se teve com este bem jurídico, por estar intimamente ligado, atrelado ao direito à vida, e manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. A saúde, uma vez consagrada como direito social fundamental, recebeu uma proteção jurídica diferenciada na ordem jurídica constitucional. E isso faz com que o Estado se obrigue a realizar prestações positivas e, consequentemente, formular políticas públicas sociais e econômicas destinadas à proteção, à promoção e à recuperação da saúde. A nossa proteção constitucional à saúde seguiu a trilha do direito internacional e abrangeu a perspectiva promocional, preventiva e curativa, impondo ao Estado o dever de torná-la possível e acessível à população um tratamento que garanta, se não a cura da doença, ao menos a melhor qualidade de vida. O dever de atuar do Estado obriga a ele, Estado, a estabelecer como alvo prioritário os gastos públicos, tendo em vista os objetivos fundamentais da própria Constituição. E isso é importante frisar, porque um pouco mais adiante eu quero comentar, vou voltar a falar sobre isso. Desde a promulgação da Carta, lá no artigo 198 da Constituição, foi demonstrada a preocupação com a garantia do financiamento da saúde.
tanto que se reconheceu que as ações e os serviços de saúde considerados relevantes pelo ordenamento constitucional deveriam ser financiados com recursos do orçamento da Seguridade Social dos 3 entes da Federação. Está lá descrito isso no artigo 24 a 30 da Constituição Federal, estabelecendo um mínimo constitucional de investimento obrigatório, que, segundo o próprio professor Paulo Benevides, é a garantia constitucional relacionada diretamente ao direito fundamental da saúde. E mais ou menos como é que isso funciona? O artigo 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispunha que, até que fosse aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 35% no mínimo do orçamento da Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, seriam destinados ao setor da saúde. Observem que somente este fato expressa a relevância dada às ações e serviços pela saúde pelo próprio constituinte originário. Isso fica ainda mais claro quando nós observamos o disposto no artigo 34, inciso 7, a linha E, e também o artigo 35, inciso 3, que são normas que autorizam a intervenção da União nos estados e a intervenção dos estados nos municípios em razão da ausência do repasse mínimo constitucional. Pois bem, a fim de garantir a aplicação do mínimo constitucional para a saúde, foi elaborada, então, a Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro de 2000, que trouxe a redação ao artigo 77 da DCT, estabelecendo ainda uma mudança nesse sistema de financiamento. Segundo essa emenda constitucional, até que fosse promulgada a lei complementar nela prevista, o financiamento da saúde seguiria na forma descrita desse artigo 77 da DCT, cabendo, portanto, aos estados o repasse mínimo de 12% da arrecadação própria, além das transferências do Fundo de Participação dos Estados. Aos municípios, o repasse seria de no mínimo 15% da arrecadação própria, além das transferências da participação dos municípios e à União, o valor empenhado no exercício financeiro anterior acrescido à variação nominal do PIB. Veio então a Lei Complementar 141 de 2012 e repetiu o disposto na ADCT e trouxe ainda a relação das ações e serviços da saúde que devem ser considerados para aplicação dos recursos, desses recursos como percentuais mínimos. E por aí vai. Mas por que falar sobre tantas previsões constitucionais e tantas normas? Para nós afirmarmos que o legislador constituinte, que a Carta de 1988 e que o legislador constituinte fez a sua parte, agasalhando com inúmeras prescrições, como falamos, a saúde como direito fundamental, o que nos leva a concluir que não é a lei e nem o direito que garantem a saúde e o mínimo de dignidade à pessoa humana, e sim ações efetivas de governo, de políticas públicas preventivas, firmes e inclusivas. Serviços de saúde, em sua dimensão prestacional, não podem ser objeto de análise quanto aos seus custos, somente à luz de argumentos jurídicos. Eu vou tentar exemplificar isso de uma forma mais simples. Todos nós sabemos que a saúde é um tema multifacetado e que os entes federados podem legislar concorrentemente, é o que prevê o artigo 24 da Constituição Federal. Portanto, para cuidarmos da saúde pública neste momento de emergência sanitária, seria necessária uma ação mais coordenada entre esses entes federativos. E o que vimos? União, estados e municípios se degladiando quando o assunto era Covid. A ausência de criação de um comitê de crise, por exemplo, e a questão do isolamento social potencializou tudo isso, trazendo um aumento brutal da judicialização da saúde no Poder Judiciário. Foi necessário o STF entrar no pleito para dizer o óbvio, da extração literal do texto constitucional. O caso que foi ao caso da DPF 672, na qual o ministro Alexandre de Moraes concedeu medida cautelar
para reconhecer e assegurar a atuação de estados e municípios na adoção de medidas restritivas durante a pandemia, mesmo que o ato do governo federal fosse em sentido contrário. E qual é a conclusão de tudo isso? A conclusão é de que nós falhamos. O Estado brasileiro falhou ao relegar a segundo plano a saúde, desprezando-a como direito e garantia fundamental. E isso ficou ainda mais claro agora na pandemia. As políticas públicas estatais foram omissas e não tenham dúvidas que a abstenção do Estado em cumprir o seu dever de prestação imposto pela Constituição também implica numa grave violação negativa da Carta Constitucional. A falha é desde o mais básico extrato até o mais complexo. De repente descobrimos que o Brasil não sabe onde estão os seus pobres mais carentes. Descobrimos inúmeras pessoas vivendo às margens da sociedade, o que nós chamamos de invisíveis sociais, sem condições mínimas de higiene, a começar por lavar as mãos, a negligência de toda a sistemática de saneamento, portanto do direito sanitário, a saúde digna. Descobrimos que era necessário fazer isolamento. Mas como se faz isolamento com famílias inteiras vivendo em situação de miséria e habitando o mesmo cômodo? Negligência, portanto, da política habitacional, direito de propriedade, de políticas de geração de rendas e por aí vai. Vejam ainda a questão do SUS. Em 2020, deveríamos estar discutindo saúde pública em termos de avanços na cobertura da atenção básica, nas melhorias do atendimento da saúde e da inclusão de novos procedimentos. Porém, em pleno 2019, o nosso grande desafio se assentava ainda na discussão da sobrevivência do SUS, de resgatar o conceito de saúde pública como direito da população brasileira. Só no ano passado, em 2019, o SUS perdeu cerca de 9,5 bilhões no orçamento federal, devido às restrições impostas pela Emenda Constitucional 95 de 2016. Em vez de se discutir a ampliação e a melhoria dos serviços, tem se reduzido investimentos, impondo teto constitucional, restringindo o acesso da população aos serviços e ampliando também a terceirização dos serviços, promovendo, portanto, o fechamento de diversos equipamentos públicos. A realidade é que a saúde pública brasileira é subfinanciada. Gasta-se R$ 3,60 per capita por dia com saúde do cidadão nas 3 esferas da federação. Segundo os dados da OMS, o gasto público de saúde pública no Brasil alcança míseros $350 anualmente por habitante. Nossos irmãos argentinos logo aí gastam, boa parte da América Latina gastam o dobro, $713 per capita por habitante. É nesse contexto que eu pergunto: estamos em 2020 vivenciando a maior crise sanitária do século. O que teria sido do nosso país sem a atuação do SUS nesse quadro de pandemia mundial? Com todos os percalços em que a saúde pública brasileira vive, acabamos de assistir um verdadeiro espetáculo protagonizado pelos profissionais de saúde diuturnamente na luta pelo combate desse mal invisível. Acabamos de ver que a Constituição Federal prevê uma verba destinada exclusivamente ao atendimento da saúde da população. Por que é que os gestores públicos não aceitam isso e não utilizam-na de maneira correta? Essa verba garantida para a saúde é da ordem de 15% da arrecadação dos impostos do orçamento federal, o que equivale hoje a cerca de 128 bilhões de reais. Precisamos ficar extremamente atentos às manobras governamentais e orçamentárias do governo federal, pois eu não tenho dúvidas que, se gestores públicos tiverem a liberdade para gastar esse montante como eles quiserem, tenho certeza que será o fim da saúde pública. A meu ver, as propostas de flexibilizar as regras para planos de saúde, reduzindo ainda as restrições das verbas do SUS,
e impor um teto de gastos e a desvinculação das receitas da saúde, acabando com o gasto mínimo obrigatório, estão destruindo o nosso sistema único de saúde. Creio que atualmente a principal pauta de quem luta por melhorias de saúde pública deve ser o travamento de qualquer proposta que desvincule receitas, que impeça o fechamento de serviços e até que, se possível, se revogue a emenda 95. Pois justificar a constitucionalidade da emenda 95 sem fazer uso de teorias e projeção de cálculo da economia da saúde é uma análise rasteira sobre o que a emenda constitucional 95 projeta para a saúde pública brasileira nos próximos 20 anos, afetando gravemente a dignidade das pessoas que ficarão sem atendimento em suas necessidades básicas. Enfim, está aí a ADI 5658, impetrada contra esta emenda, por ferir o núcleo essencial do direito, que é a garantia dos recursos orçamentários para sua sustentabilidade. Aguardemos, portanto, ansiosos a ministra Rosa Weber. Eu já vou me encaminhando para o final, dizendo que, se não bastasse a gravidade de tudo que vivemos, em plena pandemia, o orçamento do SUS para 2021 pode ainda piorar, pois o governo quer manter em vigor as regras da emenda constitucional 95 e ainda retirar os créditos orçamentários adicionais aprovadas recentemente pelo Congresso para o enfrentamento da pandemia. As estimativas mais cautelosas apontam que isso pode retirar cerca de 35 bilhões de reais do orçamento do SUS para 2021, se comparado com o orçamento atual de 2020. Ou seja, o orçamento de 2021 voltará a exibir cifras parecidas com o que teve em 2017, que foi o ano, por coincidência, em que a emenda constitucional começou a valer, deixando, portanto, o sistema único ainda mais sufocado e, com isso, o SUS não terá condições sequer de manter o legado da pandemia, como os leitos, os leitos de UTIs, que foram construídos, as ampliações das unidades de saúde, inclusive mantendo os respiradores adquiridos. E o fato, senhores, é que quando o tema é saúde, o desrespeito à Constituição pode ocorrer tanto mediante ação estatal, quanto mediante a inércia governamental, portanto, a omissão do Estado, que deixa de cumprir em maior ou menor grau a imposição descrita na Constituição. E aí se qualifica como um comportamento revestido da maior gravidade político-jurídico, porque o poder público, quando fica inerte, também desrespeita a Constituição e ofende direitos que nela se fundam, e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios garantidos na nossa Carta Constitucional. Para nós que fazemos a defesa da Constituição, que fazemos a defesa da saúde pública, uma luta diária, concluo lembrando Thomas More na Utopia, na sua obra Utopia, quando ele diz que não se deve abandonar o barco num mar tempestuoso por não se conseguir dominar os ventos. Portanto, seguimos atentos e vigilantes no bom combate, sempre defendendo a saúde pública e a Carta Constitucional de 1988. Um grande abraço a todos e, se puderem, nos sigam nas nossas redes sociais da Comissão de Direito Constitucional da UAB de São Paulo.